Você está assistindo Fica a Dica, um oferecimento de Faculdades Faxon e FJF. Faça seu futuro acontecer agora. Scum, sua nova rede social de descontos e benefícios. Olá pessoal, meu nome é Amanda, sou professora de redação e estou aqui no site Decaderno para dar umas dicas de como estruturar um texto dissertativo para o Enem. No dia do Enem, vocês vão ter que fazer uma redação, com um tema proposto por eles. Esse tipo de texto que vocês vão ter que fazer é um texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto pede que vocês se posicionem acerca de um tema, provavelmente polêmico, que está em voga na sociedade no momento. Então, esse tipo de texto você tem que ter em mente, você tem que expor a sua opinião, se posicionar de alguma forma com relação a esse tema. Tá? Esse texto dissertativo ele vai se dividir em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é o momento em que vocês vão falar sobre o tema proposto e explicar por que ele é polêmico. Então, a gente tem aqui um exemplo de um tema que seria a redução da maioridade penal. Então, no início, você tem que falar o que é a redução da maioridade penal, por que ela está sendo discutida atualmente, e depois, logo em seguida, falar o que você acha desse assunto, apresentando, então, a sua tese, a sua opinião, ou contra ou a favor. Não se esqueça que você não pode usar a primeira pessoa. Eu acho, eu acredito, eu penso. O texto dissertativo argumentativo deve ser um texto impessoal. Você não deve escrever em primeira pessoa, e sim em terceira pessoa. Ok? Normalmente, o texto de introdução, a parte da introdução é o primeiro parágrafo. Então, quando você acaba esse primeiro parágrafo, depois de introduzir o tema, depois de colocar a sua opinião, você tem que argumentar em cima da sua opinião. Normalmente, eu sugiro aos meus alunos que façam 3 argumentos, no mínimo. Muita atenção. Não é qualquer argumento que se usa, Você deve usar argumentos concretos, argumentos universais e convincentes. Evitar usar argumentos pautados em religiões e crenças. O primeiro argumento seria, então, um argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? É quando você insere no seu texto opiniões de especialistas na área. No caso, então, da redução da maioridade penal, seria advogados. Então, você pode começar seu parágrafo dizendo: especialistas afirmam que, especialistas dizem que. O segundo argumento, então, seria pautado em estatísticas, pesquisas. Isso também faz com que o seu texto, a sua opinião, tenha maior credibilidade. Então, você pode dizer que pesquisas apontam que... O terceiro argumento, a contra-argumentação, é provavelmente o argumento mais poderoso de todos. É quando você se utiliza da opinião e dos argumentos da pessoa que é contra você e insere no seu texto e destrói essa opinião, a opinião que é oposta à sua. Ela é tem que ser muito bem elaborada, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, mas se ela for muito bem feita, ela é muito eficaz. Por fim, a conclusão. A conclusão, então, você tem que retomar a sua tese. Você não pode esquecer, é uma das habilidades do Enem, a proposta de intervenção. Então, você tem que sugerir mudanças, sugerir intervenções sociais para que o problema seja resolvido. No caso, que o problema em questão seria a criminalidade entre os adolescentes. Olha, gente, é muito importante que vocês fiquem atentos com relação às competências do Enem. Uma delas é com relação ao domínio da norma culta escrita. Então, preste bastante atenção na hora que você for escrever, para não deixar faltar nenhum acento nas palavras, concordância, pontuação. Isso é muito importante. Outra competência seria aquela com relação à coesão e à coerência do texto. Então, como a gente fez aqui um esquema de como estruturar os parágrafos, é importante que você tenha em mente que esses parágrafos não são aleatórios, eles não são totalmente individuais. Eles têm relação uns com os outros. Toma cuidado também, uma das habilidades do Enem é o tema. Você tem que ter ele sempre em mente, o tempo todo que você estiver escrevendo sua redação, o tema tem que estar na sua mente o tempo todo, para você não fugir ao tema. E isso também pode fazer com que sua redação se anule. Não se esqueçam que durante todo o seu texto, principalmente na conclusão, na sugestão, você não pode, de forma alguma, ferir os direitos humanos. Nenhuma declaração desrespeitosa, preconceituosa ou discriminatória com relação a nenhuma
raça, a nenhuma classe social. Tome muito cuidado com as suas assertivas. Não seja muito categórico, evite generalizações de qualquer tipo, porque normalmente essas generalizações são muito preconceituosas. Isso é muito mal visto pelos corretores do Enem. Tá? E outra coisa muito importante, você deve ler muito para poder fazer um texto argumentativo de qualidade. Tente ficar sempre em contato com textos argumentativos para você já ir assimilando vocabulários típico desse tipo de texto, para você já ir assimilando a estrutura do texto, para você ir enriquecendo seus argumentos. Ok? E também você tem que estar muito antenado nas notícias atuais. Normalmente, o Enem vai abordar temas atuais. Tá ok? Não se esqueça disso. E boa prova! Para saber mais sobre esse assunto ou assistir a outras matérias no nosso canal multimídia, visite nosso portal ecaderno.com. Você pode ficar por dentro das nossas novidades também pelo Facebook e pelo Twitter. Ou, se preferir, mande suas dicas, comentários e sugestões para multimídia@ecaderno.com. A gente se vê no próximo programa.